Olá pessoas, agora nós vamos ter uma sequência de vídeos sobre narcisismo. No vídeo passado eu já falei, uma introdução, algo bem mais generalizado, mas agora nós vamos falar de uma forma mais detalhada, pontos do narcisismo, aprendizados sobre esse tema. O que de fato é o narcisismo, o que de fato ocorre no psiquismo das pessoas para que elas tenham esse consenso do narcisismo, né? Bom, temos um lado muito importante do narcisismo. No vídeo passado eu falei daquela questão do se mostrar, do ser melhor que o outro, das redes sociais. Mas o narcisismo também ele vem nesse consenso da sua própria imagem, reconhecer a sua imagem, ver a sua imagem. E também nós falamos aí de uma proteção do psiquismo, um reconhecimento sobre si, a sua própria existência, né? Então, o narcisismo ele traz esse aspecto de se diferenciar do outro. Sou diferente do outro, existo além do outro, né? Tem um ponto importante do narcisismo que ele está ligado aí a um autoerotismo, muitas vezes, né? Aquela pessoa que se satisfaz por se tocar, né? O toque mesmo, tocar em si mesmo e perceber a sua própria presença, isso é um certo autoerotismo, que também está ligado, por exemplo, à masturbação, né? Que é se satisfazer sem precisar de um objeto externo, né? Então, o narcisismo ele vem nesse processo, se reconhecer, se satisfazer, não precisar do outro, né? Ter aí a sua imagem perfeita, cumprida, inteira, né? Que ultrapassa a questão do autoerotismo. Por que ultrapassa? Porque o narcisismo ele vem num outro aspecto da percepção da sua própria imagem, né? Então, quando a gente fala aí do narcisismo, a gente está falando também do sujeito que se identifica, ele se vê, se reconhece, reconhece suas características, reconhece o seu corpo, o seu comportamento e, principalmente, se vendo em um espelho. Então, o narcisismo ele está muito ligado ao espelho, a ver o seu reflexo. Assim como o Narciso, no vídeo passado eu já falei sobre Narciso, assim como Narciso, que vê a sua própria imagem, ele cria uma admiração pela sua própria imagem, mas ele está reconhecendo o objeto que está fora, que é a imagem, que é aquilo que está ali no seu psiquismo, no seu ego, né? Porém, ele está vendo fora e ele se satisfaz com aquilo que está fora. Então, nós temos aí algo ligado ao ego, né? Uma libido direcionada ao ego e uma libido direcionada ao objeto, que seria o amor objetal. Né? Então, essa percepção do narcisismo ela é importantíssima para que a pessoa se reconheça. Faz parte da identidade da pessoa esse processo do narcisismo. Exemplos de hoje em dia, aquelas pessoas que ela precisa de alguma coisa para ser mais que o outro, para se reconhecer mais que o outro. Então ela pode usar objetos, pode usar uma tatuagem, pode usar uma roupa diferente. Está ligado ao narcisismo, porque ela vai ver o outro e vai comparar a sua própria imagem. Comparando a sua própria imagem, ela estabelece um critério. Por isso que, por exemplo, na natureza, isso é muito importante, porque Freud estudou muito essa questão da natureza, essa questão dos aspectos naturais, né? Na natureza, nós temos, por exemplo, os pássaros e suas plumagens. Eles usam a plumagem para se mostrarem melhores do que os outros. Os pássaros fazem isso. Muitos pássaros, inclusive, eles têm movimentos de dança que demonstra essa questão narcisista. E no nosso dia a dia nós também vemos isso. Essa questão do se mostrar de alguma forma, mas numa tentativa de se reconhecer, de criar aí um consenso sobre si mesmo, de olhar para a sua imagem e criar um aspecto sobre si. Então o narcisismo ele tem esse lado muito importante no psiquismo humano, que é a percepção da sua própria imagem e reconhecer a sua própria imagem, né? Então isso passa a ser
fundamental. Pessoas que, por exemplo, elas têm sucesso, elas buscam sucesso, elas demonstram esse sucesso, né? Diferente aí de uma ostentação, são pessoas que estão construindo algo, que estão correndo atrás, elas também estão aí no desejo de serem admiradas por alguma razão. Então elas criam esse consenso narcisista, né? De mostrar a sua imagem e de comparar a sua imagem. Por isso que o narcisismo tem esse ponto importante. Quando nós falamos assim, aquela pessoa é narcisista, às vezes nós ligamos a algo que não é tão positivo, mas muito pelo contrário. O narcisismo ele tem esse aspecto importante. Crianças, por exemplo, quando elas não conseguem lidar com a sua própria imagem, elas vão absorver a imagem dos seus cuidadores. Então, quando nós falamos de um narcisismo, que a criança não consegue lidar com o narcisismo, ou que o narcisismo é um reflexo do narcisismo dos pais, dos cuidadores, essa criança ela passa a ser narcisista também, mas não pelo aspecto da sua própria criação e seu desenvolvimento, e sim pelo aspecto dos cuidadores, dos pais. Então, o narcisismo dos pais pode refletir na criança. Ela passa a ter aí uma dificuldade em entender a sua identidade, porque ela capta o narcisismo colocado inconscientemente por seus próprios pais. Por isso que nós temos aquela coisa assim, seguir os traços do meu pai, seguir os traços da minha mãe, ser como meu pai, ser como a minha mãe. Ou seja, refletir a imagem deles em si mesmo. Então, o narcisismo ele vem nesse aspecto fundamental de se reconhecer. E aí nós temos também a questão da vergonha e da inveja. O narcisismo ele se divide por essas duas linhas também. A vergonha, né, é uma preocupação em não se mostrar mal, não se mostrar incorreto, né, que também está ligado aí a um superego. E esse superego vem ali trazer a questão da culpa, como se fosse culpado por alguma coisa em relação a fazer errado. Então nós temos pessoas narcisistas que têm medo de mostrar as suas falhas, têm vergonha de expressar as suas falhas, os seus erros, o que comete de errado. Então isso causa uma vergonha por conta do seu superego que vai trazer a culpa. E nós temos também a questão da inveja, que está ligado à falta, ao que o outro tem que eu não tenho. Então, de alguma forma, eu preciso complementar aquilo que o outro tem e eu não tenho. Mas na impossibilidade disso acontecer, eu quero destruir o outro, deplorar o outro para que eu consiga, de fato, alcançar um estágio maior, para que eu consiga me perceber como alguém melhor. Então o narcisismo vem nessa construção mais profunda, mais detalhada, e não somente a questão do ser melhor que o outro, ser mais bonito que o outro, ser mais adorado. Claro que o narcisismo está ligado a isso, mas profundamente, psiquicamente, nós temos outros conceitos baseados ao narcisismo que vai então de encontro a ver a sua imagem, a se reconhecer. Passa do autoerotismo primário, passa de outras situações simples como apenas ser melhor que o outro e aí segue um aspecto muito mais fundamental, que é reconhecer a sua própria imagem. Assim como Narciso se reconheceu ao se olhar no lago e ficou maravilhado com aquela imagem e precisava da aprovação dos outros. Então ele se consumiu, sendo que ele não conseguiu ter um prazer completo baseado na sua própria imagem. Essa é a história de Narciso e esse é um aspecto mais aprofundado sobre o narcisismo. Ok? Fica a dica. Um abraço e até mais.